Gente, ontem nós tivemos aqui no momento de agradecimento a Deus, e vocês puderam observar como o Senhor faz o cuidado de Deus com a gente, o cuidado de Deus com as nossas vidas, porque aquilo que Deus faz com um, Ele tem processo para fazer com outros, mas o objetivo sempre será o reino. O propósito de Deus, que Deus fez na minha vida, foi de um caminho que Ele traçou para mim. Ele traçou esse caminho, eu aceito ou não aceito. É assim. Deus traça um caminho para você, e sempre é de bênção. Sempre é de bênção. Mas você tem que aceitar ou não aceitar. É um direito seu, porque Ele te deu livre-arbítrio. Então você pode falar, não, eu quero fazer, não quero fazer. Só que as consequências de não fazer sempre serão ruins. Porque sempre melhor é obedecer do que sacrificar, fazer coisa que Deus não está querendo que você faça. Mas eu estou sacrificando, mas não é isso que Deus quer que você faça. Então, não vai adiantar muito. Agora, você está fazendo o que Deus quer, mesmo com a luta, o Senhor vai te honrar e vai te abençoar. Por isso, você pode levantar a mão agora e declarar: a minha família é uma família abençoada. Mas, pastor, mas não é todo mundo na minha casa não é cristão, mas você já está declarando. Você já está determinando. Quantas vezes, nesse processo, nesses anos, nós liberamos palavra de vitória sem ter a coisa acontecido, porque isso é fé, né? E a gente não está vendo. O Igor ontem falou uma coisa interessante: vai que tem uma porta, né? Ontem ele estava falando sobre isso, sobre fé, sobre obediência. Então, se eu falar, vai nesse caminho e tem uma porta, aí você está olhando, só tem parede. É complicado, né? Você caminhar e observar que só tem parede e alguém está dizendo para você que tem porta. Mas você vai caminhando, vai confiando, vai caminhando na direção que Deus deu, quando chegar lá tem a porta. É porque a gente ainda não viu, mas Deus já traçou um plano, um projeto para a sua vida. Por isso, a primeira coisa que temos que fazer é descansar. Descansar no Senhor. O Senhor sempre fará um milagre, mas também temos que vigiar. Vigilância é uma coisa também muito importante, porque tudo que a gente faz, nós temos que também pensar nas futuras gerações, sim ou não? Será que quantos pais nós temos aqui? Levanta a mão. Bastante, né? Bastantes pais aqui. Quantas pessoas que têm sonhos aqui? Só quem tem sonho. Pouca gente tem sonho. Ah, não, tem bastante gente. Eu sei que só pouca gente tivesse sonhos, né? Não estou falando de dormir e sonhar, não. Estou ter sonhos, ter objetivos, ter coisa que quer você conquistar. Quantos têm isso aí para o futuro? Levanta a mão. Isso. Ele ficou em pé. Ela esteve lá atrás, ficou em pé. Levantou as duas mãos. E você, né? A gente tem esses objetivos, tem esses sonhos, mas a nossa confiança está em quem? No Senhor. É isso que a gente não vai achar hoje na culto da manhã. O Sérgio está falando sobre isso. Ele usou um texto e está falando: me sentir rico, estou abastado, estou tranquilo, não preciso de nada, né? Alguém da igreja lá de Laodiceia falou isso. Mas o Senhor falou: não, vocês não estão precisando de mim? Cego, pobre, nu, está aí. Então a gente tem uma necessidade, querido Deus, nós precisamos ter compreensão. E é isso que Deus tem colocado no meu coração essa manhã de ceia. Nós vamos ler um texto aqui, e eu preciso de alguma maneira passar isso para vocês, né? Às vezes é algo que Deus coloca no nosso espírito para falar com a igreja, para dar direcionamento, mas um direcionamento cristão, né? Um direcionamento da palavra de Deus. Mesmo que você está chegando aqui agora, uma das coisas que o Senhor, eu creio que me trouxe essa palavra, né? Ele me trouxe algumas lembranças agora, na hora que eu estava orando, porque eu quero falar com vocês como às vezes Deus faz comigo, né? Claro que a gente vai sempre buscar a palavra de Deus. Não existe esse negócio de já sei a palavra e é essa palavra que eu vou dar. Não dá para ser assim. Porque às vezes Deus quer falar algo para nós e a gente determina o que a gente quer falar. E aí o Senhor fala: você falou bonito, mas não falou o que eu queria. Aí fica complicado. Porque o Senhor me fez lembrar de um tempo, né? E eu já vou falar sobre ele. Mas a primeira coisa, quando eu coloquei o meu filho bem pequenininho, alguns viram a foto, né? Ele era bem pequenininho, lendo o livro Avivamento Urgente. Uma criança lê Avivamento Urgente, só o Igor mesmo, né, gente? Então, mas a gente foi tendo esse sonho de um objetivo lá no fundo. Eu tinha aproximadamente uns 35 anos, não,
eu tive o Igor com 30 anos, né? Mas eu devia estar com 35 anos, mas sempre tendo aquele objetivo de levar ele com o propósito que Deus tinha para a vida dele. Mas você imagina, você está lá nos anos 90, que o Igor nasceu em 90, e você pensar que daqui a, quando ele tiver 20 anos, 30 anos, você ter a realização daquilo que você pensou. Às vezes nós somos assim, você entra no trabalho, antes de falar de filho, você entra no trabalho e você faz um sonho quando entra no trabalho. Não tem jeito. Se você entrar no trabalho sem projeto, sem sonho, até o teu patrão se descobrir te tira do trabalho. Tem empresa que não quer você. Você chegar lá, fala, quais são os seus objetivos? Eu quero ficar aqui, vou levando, já tirou você. Não, eu quero crescer. Eu quero crescer. Eu tenho objetivo e quero ganhar mais. Eu quero ter ganhos melhores. Eu vou fazer a firma crescer. Eu vou vestir a camisa. Esse cara eu quero. Não é assim, já. Ou não? Se não for assim, ninguém vai querer que você trabalhe, não. Porque é assim hoje. Tem jovens hoje que estão... Tem jovens que às vezes... Sim! Pensei que... Jesus, eu pensei que fosse as crianças, eu já ia lá. O que está acontecendo? Mas tudo bem, né? O pessoal de casa não está entendendo nada, né, irmão? Mas é Ciro, né? É o Ciro, né? É coisa séria. Eu até bebi uma água agora. Eu falei, aonde está isso? Eu vou lá. Ai, Jesus. Mas você vê, né? Mas voltando aqui, a gente tem que ter esses propósitos. E assim também é na casa de Deus, nos nossos projetos do reino. Como você está pensando o futuro? Pastor, vamos voltar para o pessoal, que eu estava falando quando aconteceu esse movimento aí. Então, você entra na empresa, você fala assim, eu estou fazendo faculdade, mas quando eu terminar a faculdade, eu vou fazer também minha pós, vou fazer depois um doutorado, alguns vão querer fazer, outros não, mas eu já tenho ideia daqui, eu já vou falar, outros vão falar assim, eu vou para a Europa, outros vão falar assim, eu vou trabalhar nessa grande empresa, tem que ter né? Você não fica ali para crescer e parar ali. Ou cresceu, chegou e parou. Porque até quando você cresce e você estagnar, isso é ruim. Porque vai chegar uma hora que as dificuldades vão vir. Porque você não melhorou. E até o casamento, às vezes, tem problema por causa disso. Porque quando a pessoa conheceu aquele namorado, aquela namorada, ela falava de sonhos, né? Aí depois acostumou, né? A mulher faz aquela comida gostosa, começou a ganhar uma barriguinha e ficar no sofá. E aí ela vai trabalhar. Não, já trabalhei hoje, né? E aí daqui a pouco aquilo traz problema, porque ela falou, mas a conta não está dando mais, vamos ajudar. Não é isso que acontece muitas vezes? A pessoa fala, vamos ajudar. Então, quem até no casamento, se não houver procedimento de pensar no futuro, até o casamento dá errado. A gente pensa que isso não é evangelho, mas um cuidado, a gente pedir Jesus, a gente está falando sobre a Andressa, e agora, e o Lucas, não Andressa e Lucas, mas Andressa e Cleito, Lucas e Ana Priscila, que eles fizeram aniversário de casamento, né? Os objetivos tem que ter, né? O crescimento tem que ter. Então, quando nós vamos caminhando assim, nós vamos tendo esses projetos, a gente vai vendo assim, vocês, quando eu casei vocês, né, que eu tive a honra de casar muitas pessoas aqui, e graças a Deus eu vou casar mais, em nome de Jesus, né? Ano que vem vai ter casamento, né? Vamos profetizar. Então, todas elas convidaram Jesus para participar da casa. Jesus, nós te convidamos, mesmo que aqueles que eu não casei são cristãos, o que vocês fizeram? Jesus, vem fazer parte desse casamento, né? Porque a terceira dobra fica mais forte. E se houver falta do vinho, o Jesus tem um vinho novo, né? Então, nós convidamos Jesus. E eu acho que, eu tenho visto, acho não, eu vejo que o amor de Deus é tão grande. Vocês sabem que eu tenho 36 anos de casado, Jesus nunca saiu da minha casa. Amém. Ele está lá todo dia, nos ajudando, né? Participando do nosso casamento. Está vendo como ele é fiel? Lá, 36 anos, eu convidei ele para vir para o casamento. Ele nunca saiu. Ele não vai sair, ele participa das coisas com você e vai dando esquecimento. Então, isso é o evangelho que a gente pensa no amanhã, não pensa no futuro, pensa um pouquinho mais, faz análise de todas as coisas.
E aí, por que eu estou falando isso? Porque o Senhor me incomodou nessa madrugada. O Senhor me incomodou às 4 da manhã. E eu acordei e o Senhor me fez lembrar que um tempo atrás, eu, a pastora Cris, porque eu vou contar um pouquinho dessa história da igreja. Você está, pastor, vai ler a Bíblia? Não, já estou lendo, estou falando. Estou falando a palavra de Deus, mas já vou ler aqui o texto. Aí vocês podem até ficar sentados quando eu ler. Olha só, há tempo atrás, quando nós chegamos, eu acho que nós já estávamos aqui, já foi em 2013. Nós já estávamos aqui há 3 anos, saímos lá do Rio Comprido, viemos para cá. Na verdade, nós não começamos no Rio Comprido, começamos no Grajaú. Do Grajaú, 3 meses depois fomos para o Rio Comprido, e aí aconteceu 6 anos ali, e viemos para cá em 2010. 2013, eu tinha prometido ao Ministério de Louvor que nós íamos participar de um encontro, de um congresso, que era, não sei se ainda fazem hoje, né? Mas eu conheci esse congresso lá em Macapá, e o pessoal de Macapá, todos os levitas iam, era no Diante do Trono. E dizia, olha, eu não podia ir, porque eu estava trabalhando e tal, mas o pessoal ia, falava, olha, foi tremendo, foi muito bom, não sei o quê. E quando eu vim para aqui, e quando já estava com a igreja, eu falei com a pastora, com a levita que estava conosco, falei, eu vou levar o ministério de alguém do Ministério de Louvor para esse encontro. Fiz essa promessa, né? Como fiz uma promessa do churrasco, não esqueci, vai ter. Não esqueci não, tá, irmãos? Eu fiz uma promessa aqui que vai ter um churrasco quando a gente tirasse a máscara. O pessoal disse, já acabou a máscara, o churrasco não veio. Vai vir, calma, que o pastor não esquece não, tudo no teu tempo. E todos vão ser convidados, tá? Você pode trazer até visitante, e vai ser bom, né? Vai ser um churrasco evangelístico. Mas voltando aqui, então nós falamos isso. E a pastora Cris, ela assumiu, né? Tinha assumido o ministério. A pastora Cris ali, é Cristiana o nome dela, mas eu chamo de Cris carinhosamente. Aí chegou o dia. Chegou, nós fomos para lá, e foi tremendo, foi muito bom, né? E tinha muita gente, né, pastora? O que? Uns 2 mil, 3 mil? É bom mais, né? Porque eles abriram ali a área, eles abriram e... Expo Minas, né? Eles abriram todos os compartimentos, tinha muita gente. E foi muito bom. Mas teve um momento que o Senhor me fez lembrar essa noite. Teve um momento que apareceu todo louvor, toda adoração. E engraçado que eu falei assim para a pastora Cris, entra na benção aí, me esquece que eu vou te esquecer. E a gente, falei, esquece aqui. Porque às vezes a pessoa fica acanhada, né? Está do lado do pastor e fica... Não, eu falei, me esquece que eu vou te esquecer agora. E entramos na bênção, né? Foi um grupo de outras igrejas conosco, não foi só nós, fomos... E foi uma bênção, foi um momento muito bom. Mas teve um momento que o Senhor falou, né? Através dessa... Eu tenho anotado aqui, né? Deixa eu só pegar... Eu vou dar o nome dessa pessoa, deixa eu abrir aqui, viu? É uma missionária, pastora Cindy, se eu falar certo, Cindy Jacobs. Hã? Cindy Jacob, obrigado, que a minha professora de inglês também está aqui na frente, então. Cindy Jacob. Então, essa senhora, no momento, nós estávamos lá, louvor, ela entrou e ela trouxe uma palavra em 2013. Em 2013, isso está até no YouTube. Nós estávamos lá, eu e a pastora Cris estávamos nesse encontro do Diante do Trono. E foi um mover, né? Porque uma das coisas, irmãos, que a pastora Ana Paula tem é unção. Uma vez, vou voltar um pouquinho antes, só para vocês entenderem. Nós fomos no encontro deles no Maracanã. Foi no Maracanã. E eles começaram, o pessoal chegando, louvando. Antes da Ana Paula chegar, louvando, orando e subindo no altar. O Maracanã mudou. Quem participou... Alguém participou? Foi? Quem participou vai confirmar do que eu estou falando. Ela começou, ela não tinha vindo para ainda com a equipe, mas o pessoal vai chegando, né? Nesse tempo de chegada, havia uma equipe de louvor e de oração. E eles ficavam orando e cantando. Orando e cantando. E passou 1 hora, 2 horas, até o pessoal chegar, encheu muito. Ali já estavam, a gente sentia, eu fui lá para a grama, consegui chegar lá na grama, bem pertinho, e olha, estava aquela unção, eu falei, como é isso?
É presença, como se traz uma presença assim, a tal seriedade que eles têm, né? E foi uma experiência muito boa. E quando nós chegamos ali, agora voltando para esse encontro, essa senhora trouxe uma palavra de Deus para nós, para o Brasil, né? Trouxe uma palavra de Deus para o Brasil. E essa palavra de Deus, ela disse assim, isso foi em 2013, eu vou dar ao Brasil uma segunda chance, estou abrindo uma nova janela, diz o Senhor, vou transformar o Brasil, mas vocês precisam transformá-lo através dos seus juízos. Foi em 2013, onde não se pensava em nenhuma possibilidade de mudança no país. Não estou falando de agora, estou falando de 2013. Mas eu achei interessante, quando eu estava relembrando isso, ela disse assim, mas vou transformar através dos seus joelhos. Mas uma das coisas, olha a responsabilidade que o Senhor nos traz. A responsabilidade de orarmos. Então, nós como cristãos, às vezes nós estamos sendo quase proibidos de falarmos certos assuntos, porque se falarmos assuntos, nós vamos constranger pessoas. Irmãos, como é isso? Nós somos pastores, de cuidar das ovelhas do Senhor. Aí as pessoas falam, mas se falar isso, está falando de política? Não, a gente está falando do que o Senhor diz para nós orarmos. Isso foi em 2013, nós orarmos. E eu lembro naquele tempo, houve um mover de oração. As pessoas começaram a orar, as igrejas começaram a mover oração. Não foi igreja só batista, eles são da Batista Lagoinha, mas foram várias pessoas que tomaram posse dessa palavra e começaram a orar pelo Brasil, para que Deus fizesse alguma coisa, fizesse algo que nos pudesse trazer uma resposta. E ele continua aqui, comece a clamar dia e noite, e eu edificarei as casas de oração para todas as nações, a partir do Brasil. Há uma promessa para o Brasil, vocês sabiam disso? Há uma promessa para nós sermos celeiros de evangelização, irmão. Essa promessa, se você não sabe disso, isso há muito tempo Deus tem falado que ia usar o Brasil. Só a nossa igreja, nós temos hoje 2 pessoas e mais o trabalho que a gente faz em missões. Eu estava falando da pastora Débora. A pastora Débora hoje, eu posso falar desse país que não há problema nenhum, ela bota no Facebook, ela avisa tudo. Outros a gente não fala, para a gente ter certos cuidados, alguns missionários. Mas a pastora dela assumiu o trabalho, eu falei a vocês, assumiu o trabalho de missões no Senegal. O pastor Rubio foi chamado ao Senhor, né? E ela assumiu o trabalho, então ela vai falar, vou cuidar daquelas crianças. E sabe como você ter chegado lá? Através da sua oferta. Não estou falando de dízimo agora, não de oferta. Mas você fala, pastor, eu estou fazendo essa obra, está fazendo essa obra. Mas a gente começa a fazer o reino de Deus andar. Sabe qual é o objetivo do Senhor? São almas. Aleluia. Quando Deus mandou vir para o Rio, e eu fiz uma briga com o Senhor, a vocês que estão chegando aqui, estão nos visitando, eu quando estava em Macapá, o que o Igor falou ontem era verdade. Eu amei o Macapá e amo o Amapá. Por isso, quando eu cheguei lá agora, eu falei, não se preocupe que eu amo esse calor daqui. Aí se alegram, né? Eles se alegram, você gosta do calor deles. Mas eu vou falar, quem já foi lá, Maurício já foi, né, Maurício? Maurício gosta de frio, imagine Maurício lá. Terrível, né? Para ele é terrível. Mas para mim é uma bênção. Eu gosto daquele calor lá, calor úmido. Daí que é pior. Então, eu quando eu falei para o Senhor que não ia, eu fiquei dias, meses, andando, eu já sabia até o caminho do que eu andava em casa. Eu tinha uma mesa lá, as cadeiras, já apagava a luz, eu já orava de olho fechado, já passava certinho, porque eu todo dia falava, Senhor, não vou embora, eu vou ficar aqui. Até que um dia eu estava ajoelhando, eu gosto também de me deitar para orar, de bruxo, e eu comecei a orar, aí eu senti aquela palavra dizendo, eu não viso carros, eu não viso casas, eu não viso seus amigos, porque eu estava preso, eu viso almas. Vai embora, eu tenho uma obra para você no Rio. E a gente às vezes não entende como Deus faz o projeto de Deus. Então quando você está aqui, você não sabe como Deus está trabalhando com você, os detalhes, o Senhor está te dando direcionamento. Mas se eu pensasse, eu não viria um futuro de bênção.
Não viria se eu não investisse, quando eu falo de investimento, porque mesmo a gente, quando está duro, sabe o que é ser duro? Você sabe isso? Fala, irmão, se você não sabe, fala para o irmão, se você quiser um dia me dar uma aula, eu te dou. Te dou uma aula, o que é ficar duro? Chegar no dia 25, dia 20, já está durinho. Já passou por isso? O dia 1º. Tem gente que no dia 5 já está duro. No dia 5, ele já vai passar os 25 anos da misericórdia. É assim, né? Mas a gente vai confiando no Senhor, naquilo que Ele tem para nós, né? Mas eu observo que esse cuidado de Deus com o seu povo, porque Deus quer agir no Brasil. E Ele está agindo. E nesse tempo Ele falou isso, né? Ele disse aqui nos campos, olha o que Ele falou, nos campos da universidade, nas escolas, na casa do governo, nos prédios do governo, eu começarei. Gente, o que nós estamos vendo hoje? Para pensar. Pensa agora biblicamente, eu estou falando de palavra. Toda vez que eu vou dar uma palavra como essa que Deus mandou, eu ainda pedi ao Senhor, eu fiz aqui, eu fui ali, Deus te ama, eu peguei um texto aqui, falei, é isso que eu vou falar. Eu cheguei aqui, eu nem abri a Bíblia. Eu falei, Senhor, se tu queres que eu fale, porque sabe o que é? Porque eu quero que você não saia daqui, isso vai dar problema. Não vai dar problema nenhum. Amém. O Senhor quer que oriente a igreja, eu tenho uma responsabilidade. Amém. Eu tenho que orientar. Orientar você a ter uma visão para as futuras gerações. Tudo isso tem que ser falado. Então, quando a gente não pensa assim, aí depois eu vou voltar. Então, o senhor está falando de Lula, eu vou falar nome. Está falando de Lula e Bolsonaro? Não, nenhum dos dois prestam. Nenhum dos dois prestam. Essa é a minha opinião. Nenhum dos dois. Todos os dois têm falhas. Bolsonaro fala demais, fala bobagem. Lula promete o que não cumpre. Cada um tem sua opinião. De repente você gosta de um, gosta de outro. Agora, só que o Senhor quer que você entenda a nível de reino. Amém. Se você ficar na pessoa, se você ficar pensando em pessoas, você não vai ver reino. E nós temos que ver reino. Sabe por quê? Porque o Senhor fez me lembrar que nesse segundo domingo, hoje é o segundo domingo, não é? Sabe o que a gente faz no segundo domingo? A gente ora por quê? Família. Então, nossos princípios, nossos objetivos é orar por família, por libertação, por cura, por questões corretas no país, pelos filhos. É isso que a gente ora. Isso não tem a ver com o governo, tem a ver com nossos princípios. Sim ou não? Porque se esse não for o princípio cristão, então a gente não está entendendo a palavra, porque esse é o meu princípio. Né? Quando eu ensino meu filho algumas coisas, quando a minha esposa pegava a bolsa dele para olhar o que tinha dentro, é para ver se tinha pego alguma coisa dos outros. Para ter um procedimento correto. Aí vem cá, filhinho, deixa eu ver tua bolsa. Aí tu tá pensando que está vendo caderno. Aí um dia veio um carrinho, né, amor? Aí falou, que é? O colega me emprestou. Emprestou. Tá bom. Vai devolver amanhã, né? Então, são princípios. Então, o que acontece? Nós precisamos, o Senhor me incomodou essa. Eu não vou esperar. O Senhor podia me incomodar depois, né? Mas só que o Senhor falou, não. Sabe por quê? Se você se calar, você pensa que você vai ficar fora? Sabe o que o Senhor falou? Porque não estou falando que um político vai perseguir a igreja. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, porque você pode estar pensando isso. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que princípios poderão ser parados. Irmão, a gente não está... Você para pensar. Algumas coisas nós não podemos mais falar. Presta atenção. Algumas áreas nós não estamos mais podendo falar. Porque se falar, já é problema. Já estamos impedidos de falar certas coisas. Então, ou a gente pensa o que nós estamos fazendo para futuras gerações, porque se a gente pensa, filho ou não, sabe o que está acontecendo? Nós estamos tendo a dificuldade de fazer o que a Bíblia está falando. Agora eu vou dar uma base para você, porque Deus me deu uma base. Pastor, o senhor pode perder membros, mas desde quando vocês são meus? Amém. Eu nunca fiz igreja pensando que pessoas são minhas. Amém. Glória a Deus.
Nunca. Tanto é prova que o meu filho até falou isso aqui na pregação. As ovelhas são do Senhor. As ovelhas são do Senhor. Se ela não quiser, se ela não está sendo mais cuidada por mim, é porque Deus falou, acabou o tempo. Se ela vem, eu vou cuidar até o final. Irmão, eu já fui para o hospital com gente. Teve pessoas que a esposa não quis ir, eu que fui para o médico com a pessoa. Ele foi se operar da garganta, as pessoas não queriam. Ele falou, pastor, só vai, eu vou. Então, se eu estiver aqui no hospital com você, eu vou ao cemitério. Eu sou pastor. Mas aí, pastor, o senhor pegou hoje o público para falar de política? Não. Eu vou falar de algo que é importante você saber. Você aqui, eu gostei de uma palavra que Hernandes Dias Lopes e pastor Luciano Subirá falou, homem de Deus. Ele falou o seguinte, que nós, e eu concordo com ele, nós não somos uma igreja aqui, fazemos cabresto na igreja. Nós não mandamos, vota nesse ou vota naquele, nada disso, nunca fizemos e nunca vamos fazer. Por isso que nós nos respeitamos aqui. Mas o que a gente faz? A gente orienta, a gente dá direcionamento bíblico. Então, o que a gente fizer, a gente não pode depois falar assim, pastor, só agora ora por mim. Como a gente vai orar algo que a gente aceitou que acontecesse? Se nós aceitarmos que haja uma situação que nós discordamos, por que a gente amanhã vai ter que pedir a Deus para mudar? Não vamos poder mudar. Não vamos poder mudar. É isso que a igreja tem que saber. Deus está levantando até padres para falar. Os padres estão falando, sabe por quê? Porque eles são cristãos. Eles são cristãos. E por serem cristãos, eles estão entendendo o que está se passando, a responsabilidade dele. Então, amados, deixa eu dar um texto aqui. E eu gostaria, irmãos, que você ficasse no culto. Não saísse, não. Depois, se você não gostar, tu fala com Jesus. Diz, pastor Jesus, eu não gostei, não. Entendeu? Eu não sei porque Jesus faz isso comigo. Eu queria trazer um culto depois de 25 anos Mas o senhor falou para mim, vai falar hoje. Vai falar hoje. Porque eu tenho pedido algo de unção de maravilhas a ele. Aí ele falou, você está me pedindo. E ele falou comigo assim, você está pedindo unção de maravilhas, não está? Mas quando eu te peço alguma coisa, você toda hora fica discutindo comigo. Porque comigo é assim. Eu estou pedindo ao Senhor para me dar unção, vou falar o que é. Para Deus curar autismo. Eu quero orar para que crianças que têm autismo sejam curadas. Eu não sei se pastor já pediu, eu estou pedindo esse dom. Ele está aqui dentro, o Espírito Santo está aqui dentro. Eu estou pedindo esse dom. Então, de repente, o Senhor me faz um carinho desse e fala... ele me deu a palavra, né? Eu falei, então eu vou falar, porque eu não quero ser assim, fazer assim meio apagado, não, porque vocês são inteligentes. Aí você, o pastor está falando disso aqui. Não, uma coisa que a nossa igreja é inteligente. Amém. Sabe que quando alguém vem para aqui para o altar, está falando, eu sei o que o pastor está falando. Ele passou por aqui, mas ele não entendeu. Então a gente tem que fazer direto. Amém. Então vamos para a palavra de Deus. Eu já falei que não estou falando de político, de pessoas, mas eu vou falar de princípios. Aquilo que eu prego. Amém. Porque na hora da bronca, na hora que... Aí vamos para a parte espiritual. Na hora que o espiritual acontece, sabe que tem que correr, onde vai ter que resolver, muitas vezes é o pastor. É o pastor que tem que pegar a bronca e resolver. Porque às vezes as pessoas não fazem o que Deus fala, ora, busca para você ver o que a sua autoridade Deus te deu. Mas sabe uma coisa? Eu quero ouvir o amém. Amém? Amém. Só para saber que está aqui. Hoje o clima ficou sério. Né? Mas eu louvo a Deus. Amém. Eu louvo a Deus. Glória a Deus. Então, o que é importante? É importante que a gente tenha esse entendimento. E saber o seguinte. Não é por força, não é por violência, é por entendimento. Então vamos para o princípio de Deus, porque quando a gente sabe que existe um reino espiritual e agora esquece, isso eu falei, já falei
de pessoas aqui, esquece pessoas. Pastor não está aqui para falar de pessoas, fala de princípios. Amém. Pastor está aqui para falar de evangelho. Aleluia. Porque a gente ora por família, a gente ora por libertação, a gente ora para que Deus dê um país abençoado, um país que seja favorável para todos os brasileiros. Não é isso que nós oramos ou não? Sim. Ou a gente fala aquilo que a gente não acredita. Porque uma coisa eu vou também falar para vocês: se nós não formos sinceros com Deus daquilo que nós estamos orando, o Senhor está falando, você está orando, mas você não é verdadeiro naquilo que fala. Então deixa eu dar uma palavra de Deus aqui. Isaías, eu vou ler aqui, Isaías 39. Glória a Deus. Às vezes essa coisa se torna tão séria que o mundo espiritual entra em ação. Deixa eu falar aqui para todos os cristãos que estão aqui me ouvindo. Todos os filhos de Deus que estão me ouvindo aqui. Seja corajoso de ouvir o que o pastor vai falar. Amém. Não se omita, não é posição pessoal. Deus mandou falar isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu digo sinceramente a vocês, meus filhos na fé, eu preferia não falar. Mas o Senhor falou às 4 da manhã, quando eu acordei, para estudar, porque eu fiquei até tarde. E Deus disse, você vai falar hoje. Um dia, deixa eu falar para vocês como Deus me fala comigo. Um dia um pastor chegou aqui, ele começou a falar de Isaac. E o Senhor chegou, quando eu cheguei no altar, Deus falou, fala agora e solta esse Isaac que está preso em você, que era Macapá. Lembra disso? Sim. Eu tive que falar, falei, Senhor, posso falar depois? Eu falei com o Senhor na hora, posso falar depois? Ele disse, agora. E eu falei, entreguei o Isaac, deixa eu baixar aqui, que está fazendo um barulhinho aqui. Eu falei, e teve uma vez, deixa eu falar uma coisa aqui. Irmãos, eu quero pedir o carinho hoje, para que quem não estiver dentro da igreja, entre. Amém. Eu quero que todo mundo escute essa palavra. Amém. Quem estiver na portaria, preste atenção só. Entra. Porque se você depois não gostar de mim, hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você falar, eu até gostava do pastor, mas agora não gosto mais. Tudo bem, tá? Então preste atenção. Uma vez, escute isso, para você saber como Deus fala comigo. Uma vez, eu estava há muito tempo atrás, eu tinha uma fraqueza. Ah, pastor, o senhor vai falar isso? Eu vou falar isso para vocês. Eu já contei em outros lugares. E qual era a minha fraqueza? Então, às vezes eu estava na televisão, vendo televisão. Aí aparecia a mulher lá um pouquinho mais. Aquilo mexia comigo. Aí eu ficava. Faz muito tempo. E eu sentia que aquilo desagradava a Deus, mas só o homem que não gosta de mulher, né? Só o homem que não gosta, né? Mas o homem que gosta, gosta. Mas o homem que gosta, gosta. Não é verdade, irmão? É verdade. É verdade. O homem gosta de mulher. Só quem não gosta que não gosta. Então, voltando, eu ficava com aquela. Mas, aí um dia, olha só como Deus me tratou. Para você entender como Deus faz comigo. Aí um dia eu estava numa igreja com o pastor Alexandre. Verdade, pastor Alexandre? Assistindo um congresso lá. Gente que eu não conhecia. E a palavra veio. Belinha, Bela, a palavra veio. Bebel. A palavra veio. Pá, e foi uma benção. Aí, olha o que Deus fez. O pastor chegou assim, pastor Pedro, vem cá anotar, orar por nós.
Aí eu fui. Quando cheguei no altar, o senhor falou assim: confessa o seu pecado. Pastor Alexandre está de prova. Já faz tempinho, foi agora não, tá, irmão? Mas eu estou falando para vocês que ninguém está fora de ter problema. É por isso que eu tenho paciência com as pessoas. Só que o pastor, às vezes, não tem coragem de falar isso. Vou ficar envergonhado. Que envergonhado? Deus está tratando a gente. Mas hoje eu tenho autoridade para ajudar pessoas nessa área. E aí, quando cheguei no altar, peguei meu microfone para orar, o Espírito Santo falou assim: abra a tua boca e confessa o teu pecado. Eu fiz assim: Senhor, falando, não vou fazer isso não. Abra a tua boca e confessa o teu pecado. Eu falei assim: irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. De vez em quando, eu estou na televisão e gosto de ver aquelas movimentações que tem mulher nos filmes. Não é filme de pornografia, não. Às vezes os filmes não tem. Os próprios filmes, eu gostava de ficar ali e tal. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Aquilo foi, eu comecei a sentir a presença de Deus me perdoando e me libertando. Me libertando. Aquelas coisas foi que, sabe o que é? A gente pensa que conhecereis a verdade vos libertará. É para o ímpio lá, né? É para nós. Isso foi o pastor Hermínio falou. É verdade o que ele falou. Muitas vezes você está precisando de libertação e você não tem coragem de ser liberto. Você tem uma ira aí guardada no teu coração, e quando o pastor fala, essa ira se movimenta no teu espírito, e você não tem coragem de falar para Deus essa ira. Mas vai chegar uma hora que Deus vai te pegar. E pode ser numa hora desfavorável para você. Porque quando Deus quer tratar, Ele trata. Sabe o que está faltando? Igreja que querem ser tratada por Jesus. Nós estamos querendo que o Senhor seja o nosso servo. Se Ele não fizer como a gente quer, não está bom. Essa não é a igreja que vai subir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa não vai ser a igreja que vai subir. A igreja que vai subir é a igreja que está na obediência. E você precisa. Por que a filhona vai embora? Eu quero saber, por que ela vai embora? Chama ela. Então tá bom. Quero que ninguém vá embora hoje. Você veio, vocês vão me apoiar para ajudar. É isso, irmão. Porque ser profeta, irmãos, é bom. Mas obedecer a Deus é melhor. É melhor. Então, amado, o que acontece? Eu ainda vou bater essa tecla, eu gostaria que todos os membros que estão na igreja ficassem aqui dentro. Todos os membros, não quero ninguém fora. Então, olha o que Deus fez comigo. Não foi brincadeira, eu estava com pastores no altar, eu estava com uma igreja com mais de 300 pessoas. Mas naquele dia, Deus falou: eu vou te tratar. Mas eu obedeci a Deus. E o pastor Alexandre está de prova, eu obedeci a Deus. Eu disse: eu tenho um pecado. E o meu pecado é esse. Deus mandou confessar. E o meu pecado é esse. E eu quero pedir perdão a Deus. E o pastor, o apóstolo Tavares disse assim: que coragem, Deus! Eu não estava me elogiando, ele disse: que coragem! Mas desde aquele dia eu fui liberto. Amém. Aleluia. O diabo não pode fazer gracinha comigo. Por isso, eu vou te contar uma coisa aqui. Um dia no processo de libertação na igreja, e foi sério, e graças a Deus, a pessoa está liberta, está servindo a Deus. E não é brincadeira. Eu fiquei 3 horas aqui na igreja, mandei todo mundo embora. Pode ir. E naquela hora ali, dentro do gabinete, quantas vezes o diabo ficava com a graça dele, mas ele nunca pôde me acusar. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha me perdoado lá atrás. Agora, se eu não tivesse obedecido a Deus, o diabo ia botar o dedo na minha cara e falar: você quer me expulsar? Eu te vejo lá na tua casa quando ninguém está vendo. Eu não sou Deus não, mas eu que boto lá e te incentivo, você fica todo excitado.
Então Deus falou comigo, entende? Nós não estamos na igreja para brincar de ser crente. O problema é que as pessoas estão brincando, depois quer enfrentar diabo, quer enfrentar pressões, e não dá para enfrentar. E às vezes você tem que ser tratado aqui dentro. Porque se a gente não pode falar certas coisas, pode ser que nesta área você precise de tratamento. Nessa área que a gente às vezes tem que ver aonde eu estou precisando de tratamento. É Deus que está mandando falar para você hoje, porque eu nem estava pensando em contar esse testemunho, mas se Deus manda eu contar, eu conto. Amém. Eu não tenho vergonha de nada, irmãos. Porque eu preciso de ser tratado que nem os membros da igreja, porque o meu maior título é servo. Aleluia. Agora, sei que Ele é poderoso para ajudar cada um. Agora, deixa eu ler o texto aqui, porque eu ainda não li. Amém. Olha só, 39. Naquela época, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera da sua doença e da sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhe o que havia em seu depósito: a prata, o ouro, a especiaria, o óleo, o fino, todo o seu arsenal e tudo que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, em todo o seu reino, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram? E de onde vieram? De uma terra distante. Ezequias respondeu: eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia tudo que há em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa essa palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Irmão, deixa eu falar uma coisa, só abençoa essa palavra agora que eu li. Deixa eu falar uma coisa. Esse texto, sempre eu fiquei, sempre quando eu disse, é uma coisa de doido. Como um rei deve dizer: graças a Deus, essa palavra pesada é para a minha descendência, é para os meus filhos, é para os meus netos, estou nem aí. Como é isso? Como a gente vive? Eu falei, se a gente pensa no nosso crescimento pessoal, por que a gente não vai pensar na nossa futura, na nossa herança, nossos filhos dos filhos? Por que a gente não vai pensar? Por isso eu falei assim: esse cara devia ser um louco, porque ele nem ligou. Aí a gente vê Daniel indo para a Babilônia, né? Foram, porque houve uma determinação de Deus, mas é um cara que nem se preocupou. Mas você percebeu que eles tiveram que ter, esses homens tiveram que ter identidade no lugar deles? Eles tiveram que se mostrar que eles eram homens de Deus? Sim ou não? Sim. Sabe o que Deus espera da gente? Ele sempre mostra a nossa identidade. Amém. Não perca a sua identidade. Amém. Não perca a sua identidade. Independente de qualquer coisa, volte aqui para a palavra. Independente de qualquer coisa, você não vai poder perder essa identidade. Então, pastor, o senhor está do lado de alguém? Não. Eu estou dizendo o seguinte: independente de qualquer coisa que acontecer, você não vai poder perder sua identidade. Isso você não vai poder perder. Porque se hoje, quando um pastor dá uma orientação a alguém, isso desses 25 anos já aconteceu muito comigo, dá uma orientação a alguém que não gosta, a pessoa vai embora. A pessoa vai para o mundo, a pessoa vai fazer o que quer, e está tudo tranquilo. E está tudo fácil. Mas quando eu vejo o pastor André, que morreu há poucos dias, você não conheceu o pastor André? Pastor André, ele foi, como chamavam? Contrabandista de Deus. E eu conheci ele lá na PNL, quando eu estava na PNL, conheci, assim, falar sobre ele, que ele pegava o carro, botava muitas bíblias dentro, e passava nas barreiras, ele orava. E os guardas da União Soviética, antiga União Soviética, hoje é a Rússia, né? E a Alemanha, alguns países de portas fechadas, chamada cortina de ferro, que se chamava. Cortina de ferro. Hoje é o 1040, né? Hoje se fala 1040, mas naquela época, na minha mocidade, era cortina de ferro, onde os crentes sofriam muitas coisas. Esse homem entrava com um carro cheio de Bíblia. Os guardas olhavam o carro, isso é testemunho. Olhava o carro, as Bíblias na frente deles não via. Entendeu? Pode passar.
Por isso era contrabandista de Deus, ele levou muitas Bíblias, muitas pessoas foram salvas. Por que o pastor está falando isso? Por isso eu quero que você escute, que eu não estou falando de polícia, eu estou falando que se prepare para qualquer coisa. Porque se a decisão é nossa, o que nós escolhemos é bênção. Deus, o Igor falou aqui, Deus está no controle de tudo, e está mesmo. Mas o que acontecer, seja um lado ou seja o outro, nós cristãos não vamos poder perder a identidade. É isso que eu quero falar. É nisso que eu quero que você... De repente você, por exemplo, o pastor vai falar para poder ficar desse lado. Vai falar para ficar... Você vota em quem você quiser. Eu estou dizendo, independente do que acontecer, nós temos que ter a nossa identidade de cristão. Nós temos que dizer, nós somos cristãos. Nós somos de Jesus. Nós servimos a Deus. Pode o mundo mudar. Pode todo mundo pensar. Nós somos João Batista. Somos voz que clama no deserto. É isso que nós vamos precisar ser. Seja esse que você gosta, seja o outro que você gosta, não importa. Nós não trabalhamos na igreja nesse ponto, mas eu tenho que ensinar alguma coisa. Porque quando chegar lá na frente, aí você fala, mas isso pode agora. Não, não pode. Porque a regra de fé é a palavra do Senhor. É isso que eu quero que você só entenda. Não precisa mais orar. Temos que orar. Amém. Não precisa mais ler a Bíblia. Temos que ler a Bíblia. Amém. Não pode evangelizar. Pode evangelizar. Mas vamos ter que continuar evangelizando. Podendo ou não podendo. Amém. Agora é assim. Pode fazer isso aqui, porque não há problema de tirar essa criança do tal. Ou agora não pode. Não interessa. Se pode, nós não podemos. Amém. É isso que eu quero que você entenda. Eu não estou preocupado, eu vou falar nome para você entender, eu não estou preocupado se Lula vai ganhar. Se Deus quiser que ele ganhe, ele vai ganhar. Porque tudo está no comando de Deus. É isso que eu quero que você entenda como cristão. O Igor falou, está todo mundo preocupado. O Igor falou ontem aqui, porque eu entendi as entrelinhas. Ele falou, tem gente preocupada, a gente pode se preocupar. O que nós temos que preocupar é se nós estamos mantendo a nossa fidelidade com Deus. Então nós vamos falar coisas que nós não estamos vivendo. E se você falar coisas que não está vivendo, quando a trombeta tocar, você fica. É isso que eu quero que você entenda. Vai ficar. Mas eu sou salvo. Mas não é assim. O arrebatamento é para quem está preparado. Só que não se fala de arrebatamento. Se fala de carro, de casa, de compra, de dinheiro, mas não fala que vai ter um dia de arrebatamento. Um dia Jesus vai vir buscar a gente. Mas só que isso é um privilégio. E a nossa identidade não pode ser mudada. Entende isso? A sua identidade não pode ser mudada. É isso que eu quero. Esse cara, esse cidadão aqui, rei, ele foi abençoado. Se você conseguir escutar a história dele, Deus deu uma experiência tremenda a ele. Ele foi livre de Seraqueribe. Ele orou, ele teve experiências com Deus, ficou doente, Deus disse que ia levá-lo, ele pediu, clamou ao Senhor, foi para a parede, clamou ao Senhor, Deus deu uma resposta a ele, ele fez um salmo, ele fez um cântico, uma poesia, para a resposta de Deus, Isaías vai lá, dá uma resposta, faz assim, tu vai ser curado. Mas quando, um certo momento que o Senhor dá uma palavra, ele falou, deixa para lá, o Senhor não quer, é isso que eu quero falar, não deixa para lá. É isso que o Senhor está mandando eu falar para a igreja. Você está conseguindo começar a entender o que Deus falou no meu coração? Amém. Se você conseguir entender, o Espírito Santo vai te ajudar. Amém. Se você abrir o coração, porque o Senhor não vai arrombar o teu coração, mesmo você sendo cristão. Deus não arromba o nosso coração. O Espírito Santo fala assim, está entendendo? Você fala, não estou entendendo mais, mas você me ajuda? Ele fala, então vou te ajudar. Entendeu? Até isso. Se você não está entendendo, é isso que eu estou falando. Você não vai poder perder a identidade. Se aquele cidadão lá que diz que é o mito, que mito, meu irmão? Que mito? Tem gente já adorando o mito. Eu não estou a favor de ninguém. Aqui é Jesus, na minha casa é Jesus, na rua é Jesus. Porque então a gente fica, que mito. Não, eu sou o Lula. Aí o pessoal diz, é o corrupto, não sei o quê. Irmão, que corrupto se não foi, se é, não me interessa. O que eu tenho que entender,
se um lado ganhar ou outro lado ganhar, eu não mudo a minha posição. Eu sou de Jesus. Eu vou continuar falando de Jesus, eu vou continuar vivendo Jesus, eu vou sentir presença de Jesus, porque eu dependo do Senhor. É isso que Deus falou. Fala para a igreja. Dependam de mim. Agora, pensem sempre nos princípios de Deus. É isso que a gente tem que ver. Agora, eu não sei nada, eu não conheço o futuro, eu não sei nem se amanhã eu estou vivo. Mas eu acho que Deus vai me conceder, porque eu estou obedecendo a Ele. Glória a Deus. Eu acho que Ele vai me conceder vida ainda, porque eu estou obedecendo. Mas a gente não sabe se daqui a pouco vocês vão para o meu enterro. Irmãos, eu não vou morrer, mas estou falando uma verdade. Eu estava falando sobre isso, sabe o que o filhão Júnior me falou? Quando eu falei assim que Deus me deu um livramento de morte, eu já contei isso, não vou precisar contar outra vez. Aí sabe o que o Júnior veio falar comigo na sexta-feira? Eu falei, pastor, deixa eu contar uma coisa para o senhor. O senhor sabia que eu perdi um amigo agora, 20 e poucos anos? O senhor falou isso, me tocou, porque eu perdi um amigo agora essa semana agora passada. Eu falei, como foi isso? Ele falou, ele estava tomando banho, escorregou, quando escorregou, bateu com a cabeça na quina, foi para o hospital. Do hospital não resistiu, morreu. Eu falei, tá vendo, Júnior? Como Deus nos livra, quando Deus nos guarda. Ele bateu a cabeça naquilo, garoto de 20 e poucos anos, ele falou, meu amigo, conhecia ele, morreu. Aí ele falou assim, pastor, eu sei que Deus te livrou. Que é livramento, eu sei, Deus está nos livrando. Porque se Deus está nos dando vida, é para o propósito. Qual o propósito? Que a gente mantenha a chama. A chama não pode apagar. Não me interessa. Enquanto nós vivemos, nós vamos sempre dizer que o Brasil é do Senhor. É isso. É só isso. Não vamos nos acovardar para nada. Não é nada, seja esse, seja aquele. O que eu tenho que falar assim, então, não, fica com essas palavras. A nossa confiança está no Senhor. Agora, o Senhor espera que aquele que te chama pelo nome dele tenha um posicionamento. É bonito falar de Daniel, né? Pregar Daniel, não é bonito? Vamos pregar Daniel. Agora você vai prestar atenção quando eu pregar Daniel. A partir de hoje você vai prestar atenção. Porque aquele cidadão que estava lá, ele tem que se mostrar que era servo do Eterno. Só quiseram ser uma coisa, tirar a identidade. Nenhum dos dois vai tirar a nossa identidade. Porque um fala bobagem, fala em matança, fala muita bobagem. O outro fez outras bobagens. Nenhum dos dois presta, porque a palavra de Deus diz, bom não tem nenhum. O cara chegou perto de Jesus, bom mestre, diz, deixa eu falar uma coisa para você, bom, não tem não, hein? Só Deus é bom. Por isso que quando nós recebemos uma transformação, o Deus fala assim, dependa de mim para viver cada dia. Você não acrescenta um côvado na tua vida. Você não deixa, até o cabelo que é da tua cabeça que cai, todo dia cai, você não sabe, mas eu sei. Quantos caíram? Caiu 23 hoje, caiu 23, eu sei todos os cabelos que caíram. Eu controlo a sua vida, vocês são meus. Então, não vamos ter uma posição assim, não estou nem aí. Não, nós estamos aí sim. Nós estamos aí, nós somos cristãos, nós queremos ganhar outras pessoas. Deus tem botado projetos para mim em outros bairros. Eu vou entrar em outros bairros. Glória a Deus. Nós vamos fazer vários trabalhos aqui. Deus colocou tudo no meu coração. Então não interessa, nós vamos obedecer a chamada. Mas se os demônios se levantarem, vai cair. Irmão, eu tenho medo, nós não temos medo não, irmãos. Porque você não vai sozinho para a batalha. O Senhor sempre será o seu escudo, a sua proteção. A gente não consegue enfrentar demônio. Quando você conta o testemunho do seu emprego, que eu falei domingo passado, acho que foi domingo passado, sabe quem fez todo o processo? O Espírito Santo. Nos pequenos detalhes, se no difícil ele faz, você acha que não faz, não faço? Então, quando a gente expulsa um demônio, vamos estar aqui para a parte espiritual, quando a gente expulsa o demônio, o Senhor está olhando assim, ele tem identidade comigo, é o Espírito Santo. A gente só pensa que foi o diabo que falou para aqueles filhos de, acho que é Simeão, né? Que lá está em Atos, que eles chegam, agora eles chegam e falam, eu conheço Paulo, conheço Cristo, mas vocês, quem são vocês? Mas o Espírito Santo, quando a gente usa o nome dele, ele fala, é filhão.
tem relacionamento comigo, pode falar o nome que eu vou aplicar. Eu vou aplicar a ação. Irmão, isso que é legal. Vocês estão entendendo? Amém. Então, viva esses dias. Abaixa a tensão. A gente está ficando tenso. Você reparou que a gente está ficando tenso? Se você está ficando tenso, eu também fico. Nós conversamos isso. Eu falo, amor, você reparou que a gente está tenso? Porque está um negócio. Porque botaram na nossa mente essa situação. E ficou uma situação no país que os cristãos perderam a noção que acima das nuvens há um sol de justiça. E a gente ficou parado nessa pressão. Irmãos, saia disso, dá voos altos. Porque como o Espírito Santo de Deus vai nos usar? Como o Espírito Santo vai fazer milagre? Irmãos, eu tenho pedido milagre. Tem pessoas aqui na nossa igreja que precisam de milagre. Tem pessoas, não vou falar nome, e nem sexo, mas tem pessoas na nossa igreja que precisam de milagres. Estão pedindo milagre para as suas vidas. E não tem a ver com dinheiro, tem a ver com milagres. Estão precisando de milagre na sua vida. Para sonhos serem realizados, para projetos acontecerem. E a gente tem que agradar o Senhor. Igreja Nova Jerusalém Tijuca, vamos agradar o Senhor. Para de ficar preso. O Senhor que vai permitir. Não é assim? É o Senhor que... Agora, tenha isso que eu falo. Veja seus princípios. É você que tem que ver. É você que tem que ver. Como você rege o seu pensamento. Mas pensa também na futura geração. Porque se eu pensasse assim, estou com 63 anos, daqui a 10 anos, pode ser que até morri em 29, 20 anos, estou com 80 e pouco. Não é assim que se deve pensar. Não é assim que a Bíblia diz para pensar. Até os homens mais velhos, eles pensaram nas questões do futuras. Então, eu quero que você saia daqui hoje dizendo, Senhor, tu que fizeste na cruz, pastor, quem tem isso assim? Tem tudo a ver. Porque o Senhor te deu a lavagem do sangue para que você possa ter uma mente nele. Renova, aí a gente pega o texto de Romanos, renova a sua mente na boa, para que você possa receber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas deixa Deus ser Deus na sua vida. Entra. Nós vamos. Quando eu estava no ano 2000, vocês que não eram garotos, tinha uma loucura, sabe qual era? Vai dar um burro, vai dar um não sei o quê, os computadores vão parar. Olha, gente, você não sabe o que foi viver 1990. Quem foi criança não sabe o que é isso. Mas nós que passamos isso, olha, o mundo vai acabar, e vai dar um burro, todo mundo vai perder dinheiro, e vai ser o quê? E as finanças vão quebrar. Irmão, foi uma loucura. O pessoal estava empurrando o 2000, não deixando ele vir, segurando ele, mas ele veio e não aconteceu nada disso. E nós continuamos sendo servos de Deus. É isso que eu quero que você pegue, para você abençoar sua casa, sua vida, seus filhos. Sabe por quê? Porque então você não vai ter briga aqui na igreja, mas pode ter briga na sua casa, pode ter briga com um vizinho que você é amigo dele. Tem gente se matando, gente, tem gente se matando, tem gente dando tiro no outro, por causa de pessoas que não estão nem aí para eles. Mas sabe quem está por você? Jesus. Quando você sair daqui hoje, ele já vai dar ordem a anjo a respeito de você. Ele sabe qual é o teu pensamento. Na sexta-feira eu estava aqui, nós estávamos louvando, e o Espírito Santo, André, o Espírito Santo eu estava aqui louvando, como a pastora Cris me deu essa oportunidade. Obrigado, pastora Cris. E aí, nós estávamos aqui louvando, daqui a pouco o Espírito Santo falou para um outro André que tem aqui. Aí o senhor falou, e eu guardei, mas chegou no final, o senhor mandou falar para ele. Eu falei, André, foi o que Jonatas trouxe. É teu parente, amigo, né? E aí, eu falei, André, eu não sabia, ele falou, André. Aí eu falei, André, Deus está falando aqui que deu um livramento a você. Você não viu, mas Deus te deu um livramento. Mas por que eu estou falando isso? Está falando porque eu sei, como o Senhor falou, eu te dei o livramento, ele recebeu o livramento sem saber. Mas eu falei, aí Deus Espírito Santo falou assim,
Você tem um pensamento, você está orando pela sua família e Deus vai trazer essa resposta. Sabe o que acontece nesse momento? Deus conhece o seu pensamento, conhece as suas preocupações, conhece as suas tensões. Acalma no Senhor. Pede paz ao Senhor. Você está sentindo uma turbulência na sua casa? Eu não estou brigando com a minha esposa não, mas a gente percebe, está sentindo o que está acontecendo? E eu creio que muitos estão sentindo. Estão tentando tirar a nossa paz. A paz que excede todo entendimento. A gente fala, é uma paz que nós recebemos, que excede todo entendimento. Como alguém vai tirar a tua paz? Se está tirando a tua paz, você tem que parar e falar com o Espírito Santo, aonde eu estou alicerçando o meu pensamento? Não é que você esteja em pecado, em erro. E eu não tenho problema, vocês viram o meu testemunho agora? Eu não tenho problema, irmão. Eu nunca tive problema de falar como Deus me trata. Nunca vou esconder, você tem que saber que eu sou humano. Eu não vivo em pecado, eu me esforço em viver na presença de Deus. Eu quero a autoridade do Senhor. Eu quero orar para as pessoas serem curadas, eu quero orar para as pessoas serem libertas. Amém. Entendeu? Há enfrentamentos, sim, mas o Senhor é conosco. Amém ou não amém? Amém. Agora, sabe o que Deus Espírito Santo está me falando aqui agora? Por eu estar obedecendo essa palavra, Deus vai curar, sabe o quê? Úteros. Glória a Deus. O Senhor está me falando aqui agora. O Senhor está falando, por você estar obedecendo, estou falando, eu vou curar úteros nesse lugar. Chomareu candaramai. Cara, eu quero obedecer ao Senhor. Ame ao Senhor. Eu não vim para cá, o Rio de Janeiro, para ganhar dinheiro. Eu não vim para o Rio de Janeiro para fazer meu nome. Porque se fosse a minha vontade, eu estava lá no norte. Eu vim para obedecer ao Senhor. Glória a Deus. E eu louvo ao Senhor, porque Ele se agrada de você. Você é servo. Não deixa que esse pensamento que às vezes jogam na gente, que a gente não seja servo de Deus. É outro ataque que está vindo. Há um ataque. O inimigo é tão sujo que ele joga a palavra dentro do povo, dentro do arraial. E às vezes o povo do arraial machuca o outro. Não faça isso. Fica firme no Senhor. A gente fala, você respeite posicionamentos. Respeite posicionamentos. Mas não deixe que a sua mente, que ficou às vezes atingida com uma palavra, esteja te aborrecendo. Porque sabe o que acontece? O fogo fica sob uma luta dentro de você. Eu vou explicar como o Espírito Santo estava falando. Deus está me dando algumas palavras aqui. É que o fogo é como tentar se apagar o teu fogo. Você tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a autoridade do Espírito, não perdemos. Aí o Espírito Santo, e a palavra vem e fala, você não tem mais poder, você não pode mais fazer isso, você não é crente. Irmãos, para com isso. A sua responsabilidade é com Jesus, amém? Amém. E Jesus contigo. Agora, como igreja, nós vamos seguir uma identidade. Se eu fosse dar tema a essa palavra, você fala, qual o tema? Você mantém a sua identidade em Cristo. É isso que só Deus quer. Porque vai chegar um dia, eu vou falar uma coisa para fechar. Vai chegar um tempo, deixa eu falar uma coisa para vocês que a gente não fala aqui. Mas está na Bíblia. Vai chegar um tempo que todo mundo vai ter que se sujeitar a uma pessoa. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Está na Bíblia. Vai acontecer. Todos vão ter que se sujeitar ao anticristo. O mundo está sendo preparado para o anticristo. Os pastores não falam mais isso. Porque isso esvazia a igreja. Mas eu não tenho essa preocupação. O mundo está sendo preparado para o anticristo. E vai acontecer. E um dia, se nós não estivermos ainda sendo arrebatados, não sei quando isso vai acontecer, os cristãos vão ter que estar com a sua identidade bem firmada, porque então não vai aguentar. Se não aguenta uma pressãozinha de um pastor, não vai aguentar. Vai negar a fé. Mas Jesus não te salvou para você negar a fé, amém?
Não vai ser fácil. Ficar, pior ainda, você não vai ficar, amém? Amém. Você não vai ficar, amém? Amém. Vou falar para você não vai ficar. Amém. Porque é sério. Não vai dar para segurar a onda. Então o que o Senhor está nos preparando? Eu entendo. Que a gente acha, esse relógio está demorando. Tá faltando 1 minuto. A gente sempre fala assim, né? Faltou 1 minuto para acabar. Eu não sei quando vai acabar. Só o Senhor está dizendo, mantenha a sua identidade. Mantenha a sua identidade dentro do Brasil. Mantenha, se você for para a Europa, mantenha a sua identidade dentro da Europa. Mantenha a sua identidade na sua casa. Mantenha a sua identidade. A sua identidade é a identidade de Cristo. Nós temos sentido uma unção muito grande neste lugar. Ontem os levitas estavam aqui, eu falei com eles, né? A igreja, não foi por causa do culto. Nós temos sentido essa presença de Deus. Mas porque nós temos entendido que nós somos do Senhor. Só isso. E isso vai fazer diferença. E eu te dou um desafio hoje. Se você entendeu essa palavra, se você estiver passando uma luta dentro de casa, hoje você vai dizer assim, em nome de Jesus, fala o que eu vou falar agora. De quem estiver passando uma luta espiritual dentro de casa. Fala o que eu vou falar para você agora. Se você não está dando mal comando. Você vai chegar dentro de casa e vai dizer assim, em nome de Jesus, eu tenho uma identidade em Cristo. E toda tensão, todo peso, tudo que está atrapalhando hoje, com a identidade que eu tenho em Cristo e não vou mudar, eu declaro que vocês saiam agora. Eu declaro as minhas portas abertas. Você vai declarar. Você vai ter que ter essa experiência. Para você saber que não estamos aqui brincando. Eu estou falando uma coisa muito séria hoje. E se você estiver passando isso, você vai ver uma resposta. E a segunda coisa que o Senhor manda falar, úteros estão sendo curados nesta manhã. Úteros estão sendo curados. Em nome de Jesus. Então toma posse. É para nós essa palavra. É para você, é para mim. Eu preciso cada vez mais entender que não é X que eu acho legal. O Senhor diz, tem a sua identidade. Fica nos meus princípios, veja os princípios. É isso que eu quero. Fica nos meus princípios. E também pensa sempre no futuro. Pensa sempre. Amém. Glória a Deus. Que você tome posse. Amém. Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Esse momento eu me coloco na tua presença. Muitas vezes as pessoas não entendem porque nós temos que fazer certas coisas. E pode ser que as pessoas pensem que nós queremos atingi-las de alguma maneira, para provocá-las ou para machucá-las, não. E também sei que, Senhor, que o Deus, Ele não faz isso. Mas o Senhor quer nos despertar como igreja. Porque se ainda a força maligna está sendo detida, é porque o Espírito Santo está na terra. É porque a igreja está aqui. E nós temos que entender que nós é que faremos a diferença nesse país, nesse mundo, porque existem muitos servos espalhados no mundo inteiro que têm proclamado o seu nome. Senhor, às vezes queremos pedir perdão. Eu quero que você ore comigo, tá? Queremos pedir perdão. Pode ficar sentado mesmo. Porque às vezes com coisas tão pequenas, a gente às vezes se aborrece contigo. Às vezes com coisas tão pequenas, a gente às vezes não quer te servir direito. Nos perdoa, Senhor. Tu é um Deus tão bom. Tão bom. Tu morreste no nosso lugar. Mas tu não está longe da gente, tu está perto da gente. Eu coloco a Igreja Batista Nova Jerusalém na tua presença. Esse povo não é meu, Senhor. Essas pessoas não são minhas. Eu não tenho poder sobre elas. Eles são dependentes de ti, assim como eu sou, Pai. E nós queremos, Senhor, fazer a diferença. Eu quero que tu capacite cada um. Eu não sei como a nossa mente foi setada, no sentido porque as pessoas falaram coisa para a gente, ou a pressão que a gente está sentindo. Há poder no nome de Jesus. A tua palavra diz que tu nos coloca no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, a gente descansa. Que nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará na nossa tenda.
Nós precisamos estar guardados no esconderijo do Altíssimo. Por isso abençoa teus servos, Pai. Eu quero dizer a toda força maligna, vocês estão vencidos em nome de Jesus. Não adianta se levantarem, porque já cai por terra agora. Agora. Eu cubro toda a igreja nova, de toda. Aqueles que estão aqui e aqueles que não vieram, eu cubro todos eles agora. Porque nós vamos andar em vitória, em bênção, em graça. Nós vamos sempre confiar no Senhor. Senhor, eu agradeço, Senhor, porque nós temos entendido isso. Nós temos um posicionamento. E esse posicionamento nós não vamos mudar, porque esse posicionamento é com o Senhor. Aquilo, Senhor, que a tua palavra diz que é errado, é errado. Aquilo que é certo, é certo. Nós andamos conforme a tua palavra. É fácil, Senhor? Não, tu nunca disseste que era fácil. Mas tu disseste que estaria conosco todos os dias nos ajudando. Que nem as águas, nem o fogo vão conseguir nos consumir. Porque o Senhor estará segurando nas nossas mãos. Por isso eu declaro que depois do dia 30 de outubro, nós estaremos no Senhor. Nós vamos continuar te servindo. Nós não vamos ficar presos, Senhor, a nenhum campo humano. Porque nós sempre vamos declarar: Jesus é o meu Senhor. Senhor, dá força a gente para entendermos isso. Até os cristãos às vezes estão brigando entre si. Há poder no nome de Jesus. Senhor, tu não levantaste um povo do Arraial para brigar com o povo do Arraial. Há poder no nome de Senhor Jesus. Senhor, eu amo meu irmão, independente de qualquer coisa, porque dentro dele há o Espírito Santo. O que nós precisamos é caminhar junto, ó Deus, para fazermos a tua obra. Tem muitas pessoas que precisam do teu amor. Por isso que possamos ser usados, que essa igreja seja ousada, Pai, totalmente dependente de Ti. Shahamar, Xerecandaramás, Suicandaramara, Rassurecandarama, Xeremas, Xerecandarama, lá, Sarahashimás, Suricandaraba, Xeremas. Eu quero que a igreja, você falar em língua, fala um pouquinho em língua, fala. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Ele precisa nos ajudar, irmão. A gente precisa dele. Igreja sem Espírito Santo não dá. A gente não aguenta. A gente se aborrece sem o Espírito Santo. A gente tem que dizer: Senhor, nós dependemos de Ti. Quem nos cura é o Senhor. Quem nos ajuda é o Senhor. Ah, Deus, a tua palavra diz que uns farão menções dos carros, dos cavalos. Mas, Senhor, nós faremos menção do Senhor. Ah, Senhor, nós faremos menção de Ti, Senhor. Oh, Deus, Senhor, Tu que nos livra da morte, Tu que nos guarda, Senhor. Oh, Deus, Shebalás, Orecandalás, Senhor amás. Oh, Deus, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Tu nos tiraste da treva, das mãos, Senhor. Senhor, mesmo nós que saímos do meio de famílias evangélicas, nós tivemos a necessidade de tê-lo. Nós precisávamos de Ti nas nossas vidas, todos nós. Não tem ninguém que consiga se salvar, se ajudar. Todos nós dependemos de Ti, Jesus. Por isso nos ajuda. Senhor, a nossa visão tem que ser um futuro de bênção. Porque se nós acharmos que a nossa vida vai ser derrotada, o diabo vai se aproveitar disso. Mas não adianta, Satanás, você já está vencido. Você já está vencido em nome de Jesus. Essa igreja não vai parar. Essa igreja não vai parar. Nós não vamos temer o que possa fazer o homem. Não. O nosso temor está em Ti, Senhor. É isso que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, como Teu servo e responsável pelo Teu povo, eu abençoo cada um.
Eu abençoo toda a igreja. Eu, Senhor, peço que essa bênção chegue a Macapá, na nossa igreja, Nova Iguaçu. Senhor, os teus servos, as suas famílias. Todo espírito de guerra cai por terra. Nós não vamos ficar brigados com nossos familiares. Oh Deus, como é ruim isso, como é terrível. Senhor, nós não vamos ficar brigados com nossos pais, com nossas mães, com nossos irmãos, com nossos filhos. Não, você não vai conseguir, diabo, entrar na nossa casa para perturbar a nossa paz. A nossa confiança está no Senhor. Nós vamos nos alicerçar, sim, em princípios de Deus, sim. Porque é isso que nos faz a diferença nessa terra. Nós temos um marco. Nós temos um marco, Senhor, na nossa vida, que é o Espírito Santo. E é esse marco que vai nos levar para o céu. Não adianta, Shumaiô, Tecandará Machai. É esse marco que vai nos levar para o céu. Que vamos entrar pelos portais. Ah, Shalamai. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, serei fiel ao meu Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos. Fala para o Senhor te usar. Usa-me, Senhor, usa-me como teu servo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.